Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Missionário. O objetivo do podcast é nos conectar com a visão missionária, com o campo missionário. Hoje nós iniciamos uma sequência de podcasts com o tema de segmentos menos evangelizados no Brasil. Nós sabemos que temos essa visão missionária e aqueles que têm um chamado transcultural vão para outras nações a fim de alcançar as pessoas naquele lugar. Mas nós que não temos, porventura, podemos ter ações, dentro do nosso país, alcançando as pessoas que são menos evangelizadas na nossa nação. E hoje nós vamos falar sobre um dos 8 segmentos menos evangelizados, que são os surdos. E daqui a pouquinho eu vou apresentar para você a nossa convidada de hoje. Mas hoje, vocês estão vendo aqui ao meu lado, me dando a honra mais uma vez, Carol Coutinho. Obrigada. Que também é da Agência de Missões. Para aqueles que ainda não me conhecem, estão assistindo esse podcast pela primeira vez, eu sou Jane Clécia, também faço parte aqui da Agência de Missões. Carol, você quer saudar aí o pessoal, falar alguma coisa? Oi, gente, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, junto com a minha companheira Jane Clécia. E a gente vai estar conversando hoje, Eu sou a Carol Coutinho, como a Jane já me apresentou, e a gente vai estar conversando hoje sobre um tema que é muito interessante, entender um pouquinho mais sobre esse que compõe um dos segmentos menos evangelizados do Brasil, que é a comunidade surda. Então, se você tem algum envolvimento, nessa área ou não tem e está curioso para poder aprender um pouco mais, então fica com a gente, porque eu acredito que vai ser muito proveitoso esse nosso bate-papo de hoje. Isso mesmo. E a critério de informação também para você, os segmentos menos evangelizados do Brasil, surdos, que é essa categoria que vamos abordar hoje, a comunidade surda é um dos grupos menos evangelizados do mundo, não é só do Brasil. Nenhum deles tem uma Bíblia completa em seu idioma ou em sua linguagem própria. Segundo estudos internacionais, apenas 5% da população surda do mundo pode ser evangelizada. E a maioria das pessoas surdas e das mudas não sabem ler. No Brasil, apenas 1% da comunidade surda foi evangelizada. Olha só que relevante o trabalho com essa comunidade. Mas para começarmos bem, apresentarmos a nossa convidada, vamos ligar o nosso cronômetro, senão a gente esquece aqui e fica senão a gente falando, fica só conversando, né, Jane? Vamos ligar o cronômetro. Vamos lá, Carol. E aí temos 1 hora para conversarmos aqui com a nossa convidada. Eu sei que você vai ser muito acrescentado, despertado aí para a evangelização da comunidade surda. E hoje nós temos conosco Kelly. Kelly, ela é professora do Rema, ela também é membro da Igreja Verbo Estação. Kelly, você pode saudar as pessoas que estão em casa e se apresentar melhor aqui para o pessoal? Olá, pessoal. Meu nome é Kelly, como a Jane falou, eu sou aqui de Campina Grande, congrego no Verbo da Vida, aqui no bairro da Estação Velha, e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Amém. E uma curiosidade aí para vocês. Kelly é filha da nossa missionária Célia, que está lá em Moçambique, e hoje vai estar conversando conosco. E para começar, Kelly, já queria aqui fazer uma pergunta. A gente vai bater esse papo aqui, eu sei que a gente vai ser muito acrescentado. Como foi que nasceu no seu coração o despertamento mesmo para a comunidade surda? Então, eu sou aqui do Verbo, desde 98. Desde a minha adolescência, minha mãe já congregava aqui, passou a congregar aqui no Verbo da Vida, no bairro da Prata. E com a Secretaria de Missões, quando teve aquela primeira conferência, minha mãe já estava envolvida na parte de missões, na Secretaria de Missões da Igreja Sede, na Prata. E nós ficamos sabendo que tinha um curso aqui em Campina, na Igreja da Congregacional, um curso de Libras. Lá eles tinham um trabalho forte com os surdos aqui em Campina Grande. Eu acho que era o único que a gente conhecia. E eu e mais 2 meninas da Secretaria de Missões, Vilma, Patrícia, que está em João Pessoa, nós ficamos sabendo desse curso na Congregacional e fomos fazer. Foi um curso de 1 ano. E nesse curso foi o primeiro contato que a gente teve com a Libras e com os surdos, porque geralmente quem ensina Libras é um surdo. E à medida que a gente ia avançando, vendo, aprendendo,
porque eu nunca convivi com surdo, eu nunca tive contato com um surdo, né, durante a minha infância, adolescência. Então, seu primeiro contato foi nesse curso? O meu primeiro contato foi nesse curso, porque até então eu achava que a gente ia aprender Libras com alguém um ouvinte, né, que ia nos ensinar. Sim. Mas, na verdade, quem ensina Libras sempre é um surdo, né? Sim. O ouvinte, ele é um intérprete, né? Então, a Libras, ela precisa ser ensinada por um surdo, né? E aí, com esse professor, né, foi o primeiro contato que a gente teve, que eu tive, né, na língua de sinais, contato com o surdo. Foi muito interessante, porque à medida que o tempo ia passando, né, eu lembro que algumas vezes, como no Verbo não tinha surdos, né, a gente não tinha esse contato, no Verbo da Vida não tinha ainda, então a gente ia muito para a congregacional, né, a gente fazia, o curso era no sábado à tarde, e no sábado à noite tinha um culto que era para os surdos. Né? Tinha um culto que tinha interpretação para os surdos. E a gente ia no sábado à noite, né? Eu e Vilma, a gente ia à noite para o culto da noite, porque aí nossa professora, ela colocava a gente para interpretar, como ele era o nosso professor, que era, né, um deles que era o nosso professor, então a gente já ia desenvolvendo, tentando aprender a comunicação com eles lá na congregacional. Então esse foi o primeiro contato mesmo que eu tive com os surdos e com a língua de sinais. Olha aí, curiosidade... Para minha curiosidade, porque eu sou leiga ainda, às vezes confesso, né? Eu não sabia que tinha que ser mesmo aprendizado com um surdo. Para mim, poderia ser com um ouvinte, né? Porque eu tive uma experiência há bastante tempo atrás de começar a aprender Libras e a minha professora era uma ouvinte, né? Ela trabalhava com a comunidade surda na minha cidade, lá em Volta Redonda, no interior do Rio, mas ela era uma ouvinte, então eu também não tinha não tinha esse conhecimento de que precisava ser ensinado por um surdo, eu né? creio que pela demanda, né? Eu até já tentei ensinar Libras, porque eu não tinha contato com o surdo, então eu tentava ensinar, né, dentro do que eu conhecia. Eu acho que mais pela demanda, né? Mas o correto é que seja ensinado por um surdo, né? Interessante. E aí tem uma coisa que é legal, assim, porque quando eles ficam sabendo, quando as pessoas da comunidade surda ficam sabendo que tem naquela igreja, né, alguém que interpreta, pelo menos essa foi a experiência lá, e eles começam a ir, né? Isso. Nós chegamos a ter, fizemos o curso em 2003, nos formamos, no final do ano, teve a nossa formatura lá. E no início de 2004, como a gente já ia lá nos sábados, né, na época a gente falou com o pastor João, né, o pastor João era o pastor presidente na sede na época, isso foi em 2004. E aí a gente falou para ele, né, sobre a necessidade, explicamos a necessidade, né, de um ministério com surdos, né, de alcançar os surdos com a palavra mesmo, né, a palavra da fé, aquilo que a gente crê. E aí a gente pediu para ele permissão para a gente interpretar na frente, né, interpretar o culto quando tivesse surdo, porque o surdo ele é visual, né, como ele não ouve. Então, o surdo ele é visual, então é importante que ele esteja ouvindo a palavra, né, recebendo a palavra, mas esteja vendo também quem está ministrando. Igual quando vem um ministro de fora, né? Vem um americano. Então, a gente vê o americano e vê o intérprete. Então, é importante que o surdo ele também veja quem está pregando. Não sei eu que estou pregando. É o ministro. E na época o pastor João, ele permitiu, né? A gente conversou com ele, explicamos, então ele foi bem aberto e a gente passou a interpretar na igreja sede na Prata. Nossa, que legal. Porque a gente não conhecia surdos. No Verbo da Vida não tem surdos, não tinha, né? Então, o que é que acontece? O nosso professor, ele queria conhecer o Verbo, ele conhecia né, por alguém falar antes, né? Ele já era cristão? O professor? Isso, era lá da congregacional. Ah, tá, ele era membro lá da congregacional. E aí ele queria conhecer o Verbo, né? E nós pedimos autorização e ele foi. Nós interpretávamos lá na frente, né? Eu lembro que na época né, o louvor a gente fazia em pé, mas na hora da ministração a gente botava uma cadeira na frente, ficava sentado de frente para o surdo e chegamos a interpretar algumas vezes. Algumas vezes ele foi, né? Esse nosso professor, e outras vezes ele levou outras pessoas, nós tivemos alguns surdos que já foram conhecer, né?
E, assim, foi uma experiência muito boa e ver, né, que, assim, essa palavra que a gente tem uma palavra muito boa, né? Uma palavra muito poderosa, né? E eles precisam dessa palavra. Amém. Né? Então, assim, foi uma experiência muito boa e a gente teve muita porta aberta aqui em Campina Grande, na igreja, né? Através do pastor João, na época. Foi muito bom. Muito bom. Kelly, e esse processo de aprender Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais, que hoje é um idioma, assim, né, o segundo idioma do Brasil, é uma língua oficial. Sim. Como é que foi para você, assim, esse processo do aprendizado? Quais foram os desafios? Como é que foi até que você chegasse, né, ao final desse curso de 1 ano, né, aprendendo Libras? Então, a gente chegou, né? Quando eu cheguei no curso, a gente chega cru, né? Eu não sabia nada, nunca tive contato com surdo, com nada. Então, cheguei para o básico, né? Então, o maior desafio mesmo porque é fácil a gente aprender sinais. Né? Todo mundo sabe falar um oi, um bom dia, né? É fácil. Mas, para mim, o maior desafio sempre foi a gramática. Né? Como a gente estava falando antes, a gramática da Libras, né? A Libras, ela possui uma gramática própria. Então, como a gente não tinha muito contato com o surdo, né? Eu não tinha contato com o surdo, então a gente perde a conversação. Que é onde a gente aprende a gramática, a gente aprende a forma correta de falar. Então, muito do que a gente fazia no início, até aqui em Campina Grande mesmo, assim, quando a gente interpretava, eu sempre pedi o feedback, né, dos professores. Eu lembro que em 2004 a gente foi para um congresso lá em Belo Horizonte e a gente foi visitar, na época era Lagoinha, né, e a gente foi em um dos cultos que nesse culto não tinha intérprete. E a gente foi com um amigo nosso surdo. E eu sentei e eu fui interpretar o louvor para ele. E eu interpretava um pouquinho, eu, tá entendendo? Aí ele, tô. Aí eu interpretava e ele, tá entendendo? Ele, tô. Nossa, eu tô bem. Aí no final... graças a Deus, tá tudo certo. Aí no final do culto, a gente indo embora, eu, e aí, como foi, né? Aí ele, olha, eu entendi porque eu sei português. Se fosse outro surdo, não entendia, não. Porque a Libras, ela tem a gramática própria, né? Como o surdo, ele é visual, então eu não vou dizer que eu vou para a igreja, né? É igreja, porque ele vai visualizar a igreja, e eu vou. Né? Então, existe uma estrutura da gramática. Nossa, e essa estrutura gramatical é o que eu não peguei muito por não ter tanto contato com o surdo. Eu interpretava dentro do que eu sabia, dentro do que eu aprendi e dentro do convívio que eu tinha. Né? Tem muitos surdos que eles são oralizados e muitos surdos que entendem o português. Mas quando a gente pega um surdo, por exemplo, que não sabe o português, que era o caso do nosso professor, ele não sabia português. Então, teve um dia que a gente foi para um evento com eles e, nossa, que sacrifício, porque antigamente não existia Uber. Na época de 2004, antigamente não, né? Antigamente, bem ali, Kelly, bem ali. Só bem atrás, ali. né? Não tinha Uber, né? E a gente foi para um lugar muito distante. E foi um evento, eu não lembro bem onde que era, e a nossa intérprete tinha dito assim, olha, quando terminar, peça para Alex, que era o professor, peça para ele levar vocês. Porque ele deixa no centro da cidade, né? E ele dirigia, né? Ele dirigia. Aí, no final do evento, pra gente pedir uma carona para ele. Gente, que sacrifício. Aí, viu, mas a gente interpretava. E ele não sabe a estrutura do português. Então, não adiantava muito escrever. E a gente interpretava e tentava fazer qual sinal de carona, eu não sei. E leva, e ele não entendia. Aí, quando ele entendeu, ele... carro levar... Vamos! Então, assim, são coisas básicas que parece que... eu posso fazer aqui um monte de sinais, interpretar uma música, né? Fazer algumas músicas em libras, em sinais, e você achar que eu estou interpretando. Mas para um surdo, né, que não entende o português, a nossa gramática, ele não vai entender nada.
Então, assim, a maior dificuldade mesmo que eu encontrei foi esse contato com o surdo. Né? E lá, onde os surdos estão, para montar essa rede de amizade, esse contato e desenvolver melhor a língua de sinais. Muito bom isso que você está falando, que é o que a gente sempre fala, né? Que a questão tanto de missões como evangelismo, que é o tema, a gente está falando sobre evangelização, não necessariamente sobre missões. Embora os surdos, tem surdo no mundo todo, como a gente falou, Sim. né? Se a pessoa for numa outra cultura, num outro país, ela vai estar fazendo missões. Mas aqui no contexto do Brasil, embora a gente tenha diversas culturas, diversas comunidades, como a comunidade surda, ainda está encaixado no segmento de evangelização. E a gente sempre fala que evangelismo, fazer missões, é fazer conexão, né? Conseguir ganhar nesse relacionamento, né? É relacional, é poder alcançar a pessoa. Você falando, né, de que a sua dificuldade é porque não tinha tanto contato com o surdo, né? Então, como alcançar, como aprender especificidades da língua, né? Que a gente vê quando a gente fala de missões. A maioria dos missionários, né, falam que, embora eles tenham estudado ou quem não estudou, mas que é muito importante para poder alcançar aquela comunidade ou aquele povo, saber a língua, a gente precisa estar nesse contato para desenvolver melhor até a especificidade daquela língua, né? E com os surdos também a mesma coisa, né? É uma coisa que eu particularmente não sabia. Para mim, como ainda sou leiga, eu vou aprender, gente. Mas para mim, se a pessoa estivesse fazendo sinais lá, ela estava interpretando, era Libras, né? Não. E aí eu não sabia dessa diferença. Então, olha aí, vocês estão em casa, eu sei que vocês estão aprendendo muito, assim como eu, né? Com certeza. E Kelly, além desse curso que você fez, né? Lá no início, teve algum outro curso que você fez para o aprendizado das Libras? Então, quando eu fiz esse curso na Congregacional, né, assim, a única parte de formação, né, que eu fiz depois, a gente foi para um seminário, um congresso, assim, tipo, para surdos e intérpretes em Belo Horizonte. A gente ficou sabendo que existia, né, um ministério bem fundamentado em Libras lá, né, um ministério com surdos, na verdade, e a gente quis conhecer de perto. E na época a gente falou até com o Guto, né, o que ele achava. A gente está indo para outro ministério para conhecer. Ele não vá, aprenda tudo e traga para a gente, né? Pastor João também deu maior apoio. E a gente entrou em contato com o pastor de lá. E na época não tinha ainda Verbo da Vida em Belo Horizonte, né? Ninguém sabe, assim, o Verbo da Vida ainda não era um nome tão conhecido como hoje, né? E na época eu lembro que a gente ligou para esse pastor, né, um pastor lá, e conversamos com ele, somos do Verbo da Vida, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Ficamos sabendo que vocês têm um ministério com surdos, vai ter um congresso agora, um seminário, a gente queria participar e a gente queria aprender com vocês, passar um tempo aí com vocês aprendendo. E o pastor, ele foi muito solícito, assim, ele não vem embora, eu vou buscar vocês, a gente foi de ônibus, eu vou buscar vocês na rodoviária. Que aventura, foi uma aventura. Eu vou buscar vocês na rodoviária, vocês vão passar ainda mais uma semana aqui com a gente dentro do ministério, vem embora, que aí vocês vão estar sendo bem recebidas. E nós fomos para esse evento, né? Fomos de ônibus, né? Foi uma aventura, assim, era dentro do que a gente podia, né? Na época. E chegamos lá, acho que começava na quinta, nós chegamos na quinta de madrugada, porque houve um atraso na viagem, chegamos na quinta de madrugada, aproveitamos com eles nesse evento o final de semana. Né? E passamos lá mais uma semana dentro do ministério, né, na casa que pertencia ao ministério, a gente ficou hospedada lá e aprendendo com eles, né, como que funcionava o ministério com surdos lá, né, eles tinham um discipulado com surdos que funcionava algumas vezes na semana e teve um surdo que ficou lá conosco também, que a gente fez amizade, que foi esse que sabia português, que não ajudou muito. E aí a gente foi aprendendo muita coisa lá com eles, né? Então, o contato mesmo que eu tive de aprendizado, de contato com o surdo mesmo, foi nesse evento. Né? E até algo que chamou muito a minha atenção, a gente sempre prega, né? Sobre o batismo no Espírito Santo. Sim. A gente sabe que é algo espiritual.
né? E algo que me chamou muita atenção lá, o primeiro culto, né, que a gente chegou, era ver os surdos batizados no Espírito Santo. Eu nunca tinha visto, né? Surdo orando em línguas. E a gente ficava assim impressionado, meu Deus, surdo é batizado no Espírito Santo e eles oram em línguas. A gente, mas não é isso que a gente aprende, que o batismo no Espírito Santo é espiritual? Sim. Né? Mas pra gente, como aqui, né, a igreja que a gente tinha um contato com os surdos, eles eram bem tradicionais, então a gente não tinha esse contato com o batismo no Espírito Santo. Então a gente vê os surdos orando em línguas, os surdos batizados, a gente, meu Deus, assim, que tremendo, né, chegar nesse nível de poder ministrar um batismo no Espírito Santo para um surdo, não só nascer de novo, né, mas eles receberem a plenitude da palavra ao ponto deles serem batizados com o Espírito Santo, né? A gente poder passar isso para eles, né? Então, assim, o que eu fiz de curso, de especialização, até pelo tempo que eu tive em Campinas, assim, foram esses mesmo. Esse aí foi em 2004, esse evento. E Kelly, o que você acha, assim, que é fundamental para uma pessoa que queira se envolver, né? Que queira alcançar os surdos? O que tanto de características mesmo que você foi aprendendo, desenvolvendo, né, coisas do seu coração, mas também questões práticas para lidar de uma forma mais específica, né, com esse grupo que tem, assim como todos os segmentos, né, a Jane trouxe essa introdução aqui, a gente vai tratar, né? Estamos iniciando hoje esse podcast falando sobre os surdos, mas a gente tem 8 segmentos hoje que são os menos evangelizados do Brasil. Então, para cada um desses segmentos, é importante que a pessoa que deseja alcançá-los entenda, né, como eles são, como funciona, vão ter mesmo, assim como a gente, né, treina missionários e ensina os missionários para que ao chegar no campo eles estejam atentos a questões culturais, a questões específicas daquela nação, daquele povo. Então aqui dentro do Brasil, embora a gente não esteja tratando, né, como missões transculturais e sim como evangelização, mas existem também características específicas. Então para você, o que é importante para uma pessoa que está, né, pensando, poxa, eu quero alcançar essa comunidade, eu quero ser um instrumento de Deus para alcançar essas pessoas? Eu penso que aprender, né, a língua de sinais é fundamental, né, para você saber se conectar com eles, porque quando você fala um oi, eles vão deduzir que você já sabe, então eles vão tentar falar o máximo possível, né? E tem um livro de T.L. Osborne, né, aquele Conquistando Almas, né? Lá fora onde os pecadores estão. Sim, muito bom, inclusive. Então, ele fala muito sobre isso, né? Que às vezes a gente espera que as pessoas venham até nós, né? E eu acho que esse é o conselho fundamental, né? Ir até eles, né? Os surdos, eles são uma comunidade, eu digo fechada porque eles acabam se isolando, né? Como nem todo mundo sabe lidar com eles, né? Nem todo mundo imagina você não ouvir, você não saber o português e você ter que comprar um remédio. Como é que você faz? Para escrever, você não sabe a gramática. Assim, você vai, no mínimo, levar o nome do remédio anotado, pedir. Então, as pessoas não sabem conversar com eles, né? Eles passam essas dificuldades, né, de lidar com o mundo lá fora. Né? Nosso mundo, praticamente, é todo audiovisual, né? Então, para quem não escuta, né? Hoje, eu vi há um tempo atrás um surdo falando, né, sobre a dificuldade que ele tinha no Rio de Janeiro, né, nessas cidades grandes que tem metrô, né, e ele contando, né, que às vezes eles veem aviso de socorro, né, eles veem o pessoal desesperado, saem. E ele ficava tipo perdido, o que está acontecendo? E ninguém sabia explicar para ele. Então, o metrô, o trem parou em qualquer canto lá, e as pessoas saíam e ele não sabia o que estava acontecendo, porque não tinham os sinais, né, visuais para que ele pudesse identificar. Mais essa questão do áudio. Né? Então, para a gente é comum, mas para eles não, assim, para eles é uma dificuldade. Então, se eu quero alcançar eles, eu tenho que entender como funciona para que eu possa me forçar mesmo, né? Buscar esse relacionamento. Né? Na época,
pra gente, né, a gente ia pra congregação, não é fácil, assim, você tem atividades aqui na igreja, a gente não deixou de congregar na igreja, a gente participava, minha mãe sempre foi muito ativa aqui, né, a gente sempre foi muito ativa, sempre serviu nos departamentos na igreja, mas a gente pegava um dia, né, no sábado à noite, vamos lá, a gente precisa fazer amizade com eles, porque senão a gente não vai falar, na igreja não tem surdos, a gente não vai esperar um dia chegar um surdo para vir visitar a igreja, né, então, assim, a gente precisava ter o contato com eles, né, eu lembro de um período até 2004 mesmo, a gente foi para a Consciência Cristã, né, que tem aqui no período de carnaval, né, a Consciência Cristã. Então a gente também ia em alguns cultos, porque como a gente conhecia, né, essa intérprete, ela foi nossa professora, né, então ela conhecia a gente, então ela deixava que a gente interpretasse. Então em alguns cultos, algumas palestras, a gente participava e interpretava para os surdos, né, então isso ajudou a gente a desenvolver essa linguagem, né, a conversar com eles e até expor também aquilo que a gente não sabia, porque à medida que a gente interpreta, né, a gente vai expondo os erros e como o nosso professor era surdo, ele participava, né, ele era um dos que estava ali sentado ouvindo, e a gente interpretava para ele também, então ele dava esse feedback, não entendi, então na metade da ministração você está lá interpretando, ele não entendia. Aí você vai explicar aquele contexto, né, vai dar continuidade, porque a Libras é muito interessante, porque a nossa linguagem do verbo, eu sempre achei uma linguagem um pouquinho complicada. Como o surdo ele é visual, né, e não adianta eu chegar para um surdo e dizer que a gente é justiça de Deus. Isso é justiça de juiz, né? Não é esse o termo. A gente aprende uma matéria no Rema sobre justiça de Deus para saber o que é ser a justiça. Né? Você está na qualidade de santo diante de Deus, como filho, sem pecado. Então imagina você, em uma frase, né? Eu sou justiça de Deus, você dá um sentido para o surdo sobre isso. Né? Então a gente tentava trazer isso para o surdo, dentro do que a gente sabia. Então, era uma dificuldade. Então, quando você tem esse contato com o surdo dentro de como ele pensa, como é que o surdo pensa? Se eu tenho convivência com ele, eu vou tentar, ele vai me dar esse feedback. Então, eu preciso estar aberta a receber os feedbacks. Porque, às vezes, a gente quer se aproximar para ensinar. A gente quer se aproximar para pregar. Você tem algo que eu não tenho, então deixa eu te ensinar. Não, eu quero aprender com ele. Eu preciso que ele me ensine para que eu possa transmitir aquilo que eu sei. Né? Então, dentro daquilo que ele vai me ensinar, eu vou saber transmitir o que eu sei. Né? O meu foco não é só, eu tenho que chegar para pregar e pronto. Né? Não, eu tenho que desenvolver um relacionamento, fazer uma amizade, conquistar a confiança deles, aprender aquilo que ele entende para que eu possa passar isso para ele. Né? Assim, no início a gente teve muita dificuldade, assim, porque quando a gente falava sobre surdos, né, principalmente dentro do nosso contexto, a palavra da fé, as pessoas geralmente diziam o quê? O surdo ele tem que ser curado. Porque a gente crê no Deus que cura. Né? Deus cura, Deus pode curar, Deus cura surdez, Deus cura cegueira, Deus cura. E quando a gente falava sobre isso, né, já aconteceu, né, de ter culto e ter ministro de falar de cura e que tinha que ser curado. Né? E a gente interpreta tudo, mas a gente aprende, né, com o que Jesus fala, né, lá na Bíblia, quando Jesus vai curar um cego, né, que ele pergunta: o que é que você quer? Né? Porque o óbvio precisa ser dito, né? Então, se ele era cego, não queria dizer que ele tinha que ser curado da visão. Talvez ele quisesse ali uma oração pela mãe, a cura de um filho, alguma coisa. Mas ele precisou dizer: eu quero ver. Né? Para que Jesus curasse ele. Né? E era muito interessante porque, como a gente já tinha essa visão, né, da palavra da fé mesmo, então a gente sempre, quando se aproximava dos surdos, a gente conquistava alguma proximidade, a gente tem vontade de ouvir, né? E todos os surdos que a gente perguntou, né, eles não queriam ouvir. Alguns deles até chegaram a usar aparelho auditivo, né?
usaram, mas eles disseram que o aparelho acabava atrapalhando, assustando mais, porque eles ouviam os sons, mas não identificava o que era, né? Só ouvia o som, então acabava atrapalhando. Mas, assim, eles não queriam, porque eles gostavam, né, de quem eles eram, e eles entendiam que eles estavam ali também para alcançar o povo deles. Então, assim, eu posso usar óculos de grau e não querer ser curada. Né? Não quer dizer que Deus não cura ou que Deus não possa fazer. Sim. Deus continua podendo curar. Mas não quer dizer que você é obrigado a ser curado. Né? Então, é o se aproximar deles com esse pensamento. Eu não estou aqui para dar algo para eles. Eu quero aprender, conquistar a confiança para que eu possa transmitir a palavra dentro do conhecimento que ele vai ter, né? Dentro eu tenho que transmitir dentro daquilo que ele entende, né? Da Libras, da forma que ele vai entender. Achei muito bom. A palavra fala, né? Ide e pregai a toda criatura, né? E a gente muitas vezes fica esperando mesmo, né? Não só surdos ou qualquer outra pessoa chegar na igreja, mas o nosso papel é ir, né? Ir lá, como o T.L. Osborne fala, né? E buscar as pessoas. E você falando sobre essa questão, né? Eu fico pensando que alguns que não escolhem ser curados, né? Para voltar a ouvir, às vezes foi criado, né? Viveu todo um contexto de vida. A identidade está ali naquela comunidade. Naquela comunidade, ou até mesmo começar a ouvir e tá passando a ser um ouvinte é um novo aprendizado de vida, né? E dentro da cultura. Então, tem muito disso também. A gente precisa ter essa sensibilidade para compreender. E eu escutando você e pensando, né? Na compaixão, né? Sim. E Jesus, por onde ele passava e como ele se movia, era compadecido das pessoas, né? E aí a gente, com essa compaixão forte na gente, a gente não vai impor algo aos outros, né? Mas tentar se encaixar, tentar se aculturar, né? Ou entender o modo de vida, o modo de pensar daquela pessoa, daquela comunidade e chegar mesmo a partir do relacionamento para transmitir, né? E também queria saber, você compartilhou aí, não sei se foi essa experiência, mas se teve alguma outra experiência que foi marcante para você. Você falou dos surdos falando em línguas e eu fiquei aqui pensando, cara, deve ser muito legal. Porque a gente tem o conhecimento, né, da ação do Espírito Santo, dos dons e manifestação, e eu fiquei pensando, caraca, deve ser muito legal o mover do Senhor na comunidade surda, né? E aí, se teve alguma outra coisa que te impactou, né, nessas experiências que você teve no ministério com os surdos? Essa, né, eu acho que foi aqui a principal, né? E em 2005, Deus mandou minha mãe, né, ir para Monteiro ajudar lá o pastor Francimar. Na época, estava começando a igreja de Monteiro, o pastor Francimar morava em Isabelê, mas estava começando a obra em Monteiro e minha mãe foi para lá para ajudar ele. E eu fui com ela, né? Ela e meus irmãos. E lá em Monteiro, eu lembro que aí ele chegou um dia lá em casa, ele conhecia uma surda, fui fazer uma visita, tem uma surda, tu vai lá, vamos pegar a surda, tu vai fazer amizade com ela, porque ela tinha depressão e ela não conhecia ninguém e tu vai com a gente. E eu lembro que teve um dia, né, que foi o pastor Francimar, Edna, manhã foi, e eu fui com eles para falar com a surda, né? Sim. E fui e tal, a mãe dela muito feliz. Quando eu conheço a surda, gente, a surda não sabe Libras. Ah, meu Deus! Só que quando você aprende, você fica muito preso aos sinais. Sim. Então, eu não tinha muita criatividade de fazer mímica. Então, eu falava com ela, né? Entendi algumas coisas, ela ia falando, eu entendi que ela ia para a escola, né? A gente sabe que as escolas, né? Pelo menos, não sei hoje, né? Mas antes, né? Tinha a inclusão. Então, como era a inclusão? Colocava o surdo dentro da sala de aula para ele estar ali enturmado com o pessoal, né? Com os ouvintes. Então, eu não sei como é que ela aprendia, mas ela estudava lá na sala de ouvintes, ela estava lá. E, se eu não me engano, na época ela fazia a 7ª série.
E eu comecei a tentar conversar com ela, fui desenvolvendo essa amizade com ela, né? Consegui a confiança da mãe dela, porque ela era, por ser surda, ela era muito super protegida, né? Então, a mãe dela não deixava ela sair sozinha. Ela nunca tinha saído de casa sozinha. Não. Ela já era adolescente, ela tinha aproximadamente a minha faixa etária, né? Uns 16, 17 anos. E ela não saía de casa sozinha. E eu lembro que eu disse, agora eu vou tentar ensinar Libras para ela, para ver uma forma de comunicação, né? Para eu falar com ela de alguma forma. E eu lembro que eu comecei a conversar com ela, né? Tentar pegar essa amizade, né? Desenvolver os sinais com ela. Eu lembro que a mãe dela, na época, deixou ela ir lá para casa, então ela só saía comigo. Ela nunca tinha saído sozinha, então eu lembro que quando foi para ela ir lá para casa, eu fui buscar ela na casa dela e a gente ia andando. Eu morava um pouquinho distante e ela tinha muito medo de andar na rua. Ela andava assim, pegada no braço, assim, agarrada, e ela ficava com muito medo de atravessar, ver muita gente, ver carro passando, então ela ficava meio assustada, mas ela ia lá para casa. Aí eu tinha uns vídeos de Libras, que ensinava Libras, aí eu tentava ver com ela, explicava para ela os sinais, o que era cada coisa, para ela ir entendendo, né? Então fui desenvolvendo essa amizade com ela mesmo. Foi esse período que eu tive em Monteiro, né? Que foi em 2005, né? Então foi o contato que eu tive de Libras depois que eu saí de Campina Grande, né? Porque até então eu estava em Campina Grande, né? A gente ia para a congregacional, conhecia os surdos, a gente ia para acampamento de surdos, tal. Mas depois que eu saí de Campina eu não conhecia ninguém. Então a surda que eu conheci, que eu tive contato, foi ela. Então, através dessa amizade, eu conseguia pregar um pouco da palavra para ela, né? Dentro da compreensão que ela poderia ter, né? Então, para mim, isso foi algo que marcou muito. Eu soube de um tempo depois, né? Eu soube que ela veio a falecer, mas assim, eu sei que a palavra chegou até ela, sabe? Eu sei que ela recebeu a palavra. Então, assim, para mim foi uma experiência marcante, porque exerceu minha... eu precisei, né, me forçar a aprender a conversar, né? Eu sou mais tímida, né? Então, eu precisei me forçar nesse relacionamento mesmo, de buscar, de falar, de tentar puxar dela, né? Conversar com ela e entendê-la, né? Que era o mais difícil dentro daquilo que eu não sabia, porque ela também não sabia Libras e a gente tentava se comunicar. Mas eu sei que a palavra chegou, ela recebeu a palavra, né? Dentro daquilo que pôde ser passado para ela. E é muito interessante, né, Kelly? Porque você estava falando anteriormente e agora essa experiência que você está compartilhando só confirma a importância do relacionamento. É algo que a gente sempre, né, nesse universo de missões, né, e de evangelismo também, a gente sempre fala muito sobre isso. E eu achei tão legal que você falou, assim, de você não ir até a pessoa simplesmente não, eu tenho algo, né, para dar para você. Mas tanto nesse contexto para alcançar surdos, como em qualquer contexto de evangelismo, de missões transculturais, é esse coração aberto assim para ouvir o outro, para entender a maneira como o outro se comporta, estabelecer um relacionamento, né? Assim, eu não estou aqui só para pregar para você. Eu quero ter um relacionamento com você. E nesse relacionamento, você fala, eu escuto o que você tem a dizer, eu aprendo com você, né? E aí, mais uma vez, né, você contando essa experiência, eu fiquei pensando sobre isso. Foi a partir do relacionamento, quer dizer, a mãe da menina confiou em você para sair com ela de casa, e ali você foi criando um vínculo, né? E tendo a oportunidade de compartilhar do amor de Deus. Então, realmente, assim, a gente não dá para desvincular evangelismo, missões, né? Ganhar pessoas sem relacionamento. Essa coisa de tipo, não, eu vou pregar para você. Não, isso acontece no contexto do relacionamento. Então, muito legal ouvir né, esse compartilhar da sua experiência. E isso vai dar para a gente também o conhecimento do que ele vai entender. Né? Porque não adianta a gente estar pregando, fazendo um monte de sinais, interpretando um culto, uma palavra maravilhosa, e ele não está entendendo nada. Né? Então parece que ele está ali recebendo, parece que ele está ali, mas
para ele está sendo um português sinalizado que ele não está tendo a compreensão. Sim. Então, sem esse relacionamento, né, sem ele poder me dar esse feedback, porque é através do relacionamento que ele vai me dizer se eu sei ou não. Né? O surdo, né, que ele falou para mim que ele entendeu porque ele sabia português, ele falou porque eu perguntei. Né? Mas se eu não tivesse perguntado, me dá um feedback, como é que foi a interpretação? Tava tudo bem. Não, eu ia me achar o máximo. Olha, interpretei um culto lá na Lagoinha. Estou arrasando. Olha, o surdo entendeu, posso interpretar em qualquer canto. Né? Mas a partir do feedback dele, né, a gente até brincava, a gente dizia, olha, você está ouvindo, você ficou ouvindo aí, você está fingindo, você está ouvindo, né, o que a gente fica falando e está fingindo que é surdo. Porque realmente ele era oralizado. Ele era oralizado, né, sabia Libras e sabia a língua de sinais de outros países também, e a gente ficava conversando com ele, então dava essa oportunidade dele dar esse feedback para a gente. Né? Então, tem muita coisa que a gente acha que está interpretando certo, que, na verdade, o contexto para ele está sendo totalmente fora. Né? Principalmente dentro da linguagem que a gente prega, porque a linguagem do verbo, né? A nossa linguagem não é uma linguagem muito fácil de ser transmitida. Né? A gente não vai interpretar palavra por palavra, a gente tem que interpretar o sentido. O que é ser justiça de Deus? É justiça de juiz, de direito, de advogado? Não. Né? Então, eu tenho que interpretar para ele, nesse pouco tempo de interpretação, o sentido para que ele entenda o que é que o pregador está falando, o contexto, né, da justificação, da salvação que Jesus fez por nós. Então, ele precisa entender isso. Eu lembro que, na época, a gente levou um CD de Manassés. Manassés tinha lançado... Sim, eu conheço esse CD. Manassés tinha lançado aquele CD, né? Sou justiça de Deus. A gente, meu Deus, como é que a gente vai interpretar uma música dessa? Imagina um surdo na igreja, aí justiça, aí o justo, né? Tipo, por quê? Justiça de Deus. A justiça do justo Jesus. É o mesmo sinal. Tipo, para um surdo. A música só tem uma palavra. Só assim. É o mesmo sinal. Aí, nossa, gente, como é que a gente vai interpretar isso para o surdo? A gente ficou abismada. Aí, na época, eu fui com o Vilma, né? A gente foi para Belo Horizonte, a gente levou um cartão CD de Manassés. A gente, vamos tentar ver com alguém para ajudar a gente a interpretar. Só que esse contexto da palavra, do que a gente prega, não é todo mundo que entende. É uma doutrina que então, não é compreensível para todas as pessoas. Então, a gente teve que estudar mesmo. tentar fazer o mais... Graças a Deus, né, nos dias que os surdos foram na igreja, não foi tocada essa música. Mas era bem tocada na época, né? Salva pelo louvor. Salva pelo louvor, porque era uma dificuldade, assim. A gente até poderia interpretar, mas se o surdo entender, aí já era outra questão, entendeu? E nesse contexto eu fiquei pensando, né? A palavra fala, como ouvirão se não há quem pregue, né? Mas também para o evangelho é baseado no entendimento. E a comunicação é se fazer compreendido pelo outro. Então, não basta só estar, né, com os sinais, ou até para pregar para quem escuta, né? Não basta apenas falar. Tem que ser compreendido pelo outro. Porque senão não vai ter a eficácia... Não vai ter eficácia na transmissão da mensagem, né? Então, muito bom isso que você estava falando, né? Fiquei pensando com relação a isso. E eu estava pensando, né? Eu tive um contato com um surdo que também não é oralizado no prédio que eu moro, né? Ele faz alguns serviços lá e eu não sabia que ele era surdo. E eu vi, né, a minha dificuldade de conseguir falar alguma coisa. Era uma coisa simples. A mangueira estava lá ligada e naquele dia ia faltar água e ele não sabia. Eu precisava dizer a ele para desligar, poupar água, porque senão a gente ia ficar sem água no prédio. Como eu vou falar? Aí eu, água. E ele sem me entender. Meu Deus, olha, eu estava desqualificada para pregar para ele, porque eu não sei a língua dele, né? E aí, quanto é necessário mesmo a gente despertar para essa comunidade mesmo, para que eles, como são criaturas, né? E a palavra fala toda criatura, a gente possa realmente alcançar essas pessoas. Eu acredito que seria interessante se todos nós, assim,
A gente está falando de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, né? Em outros países tem oficializada outras. como a segunda língua do Brasil, né? Mas eu mesmo sou analfabeta. Hoje eu vejo, assim, em alguns lugares já tem um esforço, algumas escolas, universidades. Por exemplo, no curso de psicologia hoje já se tornou uma matéria, Libras, mas na época que eu fiz não era. Eu acredito que deveria haver mesmo, assim, um esforço. Não sei se assim, né, dos órgãos governamentais, do Ministério da Educação, para que a gente, todos os brasileiros, tivessem mais acesso, porque seria importante a gente, eu não digo assim, ser fluente, né, porque como é o idioma, você chega nesse nível de fluência, né, mas saber como falar para a pessoa, fecha a torneira. A mangueira, né? Meu nome. Essa comunicação eu brincando básica. Com o Carol, né? Eu sei fazer assim, ó, que é um óleo. Então, assim, né? A gente poderia saber o básico, mas até pra gente ter chega um surdo na igreja, né? Às vezes ele chega ali, ele não sabe, ele acha que ali tem alguém que interprete, né? Em todas as igrejas tem, mas de alguém poder você receber. Nem sabe que é surdo, tipo pois assim, nem você identifica que é um surdo. Né? Então, é algo que eu acredito que, de repente, assim, a gente mesmo, né, como igreja, pensar nisso. Eu sei que há um tempo teve, aqui na sede, teve um curso, né? Feliz da vida. Tava em Petrópolis, acho, em Teresópolis na época. Eu lembro que duas amigas minhas da igreja na época fizeram, porque era transmitido, né? Era online as aulas. Então, assim, eu acredito que a gente precisa pensar mesmo em mais iniciativas como essa. Tem algumas igrejas que já tem, né, aqui no Brasil, mas eu creio que é algo que precisa ainda ser mais desenvolvido, não é? Não sei se hoje a gente aprende e a gente fica esperando o surdo vir. E talvez isso não tenha se propagado tanto, né? Eu sei que a gente tem a correria do dia a dia, né? Hoje a gente acaba se envolvendo em muita coisa, tem muita atividade na igreja, né? A gente tem muitas atividades, né? Muitos compromissos. Então, nem sempre a gente consegue fazer o que eu fazia na adolescência, né? De não, vou assistir um culto, vou lá tentar interpretar, vou me envolver com esse surdo. Vai ter um acampamento de surdo de outra igreja. Não, eu estou indo só para conhecer os surdos, para fazer uma amizade. Então, às vezes, não tem também esse tempo, né? Então, por conta disso, a gente acaba sofrendo, né, esse outro lado, né, de não ter tantos surdos, né, dentro do nosso contexto, né, são poucas pessoas que acabam vindo, né, e esses que vêm, assim, acaba sendo limitado, né, já depende desses que vêm para ir divulgando, né, então eu acho que se a gente pudesse, né, eu tenho crido, né, eu creio, assim como foi lá no início, né, como Deus levantou a gente fez esse curso lá no início na sede, né, e a gente desenvolveu ainda alguma coisa, né, a gente chegou a interpretar na igreja, pra gente era um avanço muito grande, né, eu lembro que teve um coral que teve, acho que no final de 2004, por aí, 2003, 2004, que Joãozinho tinha uma cantata, um coral na igreja, e ele também chamou, que ele vem interpretar, então interpretei esse coral com eles. Legal. Né? Então, são formas que a gente vai fazendo, é claro que não é de um dia para o outro, né? Abri o Ministério com Surdos, aprendi Libras, vai ter aqui 100 surdos me ouvindo. Não é um tempo, né? Até que eles também possam divulgar para a comunidade, para aqueles que eles conhecem, né, que existe intérpretes ali para que eles possam chegar e se sentir em casa, né, ter algo próprio para eles, né, e dentro da linguagem que eles entendem, que eu acho que é o mais fundamental, né, não ser aquele português sinalizado que ele está ali, mas não entende, então não vai ter tanto esse atrativo, né. A gente tá com umas obras aqui, eu não sei se está saindo aí para vocês, gente, mas acredito que deu certo. Parece que estão aqui perto da gente. Então, se chegou aí algum barulho, a gente espera que vocês estejam escutando bem. Mas, Kelly, a gente está quase encerrando o nosso podcast.
Eu queria mesmo deixar esse tempo para que você... Carol, quer falar mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Mas aí queria deixar esse tempo para que você pudesse mesmo compartilhar o que está no teu coração para o pessoal que está em casa, que está nos acompanhando. Nós temos tanto pessoas que têm interesse em missões, que já são graduados da Escola de Missões, missionários que estão no campo também, que acompanham o podcast, como a igreja de forma em geral, né? E aí, para você compartilhar algo com eles, você pode olhar aqui para essa câmera e falar um pouco. Então, a gente crê, né, no que a palavra diz mesmo, né, o ide por todo mundo e pregar toda criatura, como o Jane falou, né, os surdos fazem parte desse grupo, né, eles fazem parte desse grupo e é nossa obrigação pregar para eles, né, se eles, a nossa obrigação é arrumar a forma de fazer com que eles entendam. Então, quem tem que se virar e aprender somos nós. Né? Então, eu incentivo mesmo a aprender. Né? É um povo muito querido, né? Muito sedento, né? Embora pareçam ser isolados, porque eles acabam se isolando, porque nem todo mundo sabe falar com eles, mas eles são muito abertos, eles são muito sedentos pela palavra. Né? Existe pouca forma de comunicação com eles, material desenvolvido para eles. Hoje tem até mais, mas assim, não é tanto quanto aquilo que está para a gente. Né? Hoje a gente assiste vídeo, mas não tem tantos legendados, por exemplo. Né? Então, o acesso ainda é limitado. Então, assim, faça mesmo. Né, se empenhe, né, e não só aprenda e espere o surdo chegar, né, mas vá onde eles estão, né, procure lugares que ensinem Libras, mas que o surdo esteja ali ensinando para que desenvolva esse contato, né, se empenhe na língua de sinais. E quando eu falo a língua de sinais, eu não estou falando de aprender os sinais, aprender um sinal, aprender o meu nome, mas aprender a gramática do surdo, porque isso é importante, né, para que eles consigam entender essa mensagem e levar mesmo a importância da gente levar a mensagem personalizada para eles. Né? Eu gosto daquele texto que fala quando Jesus ele foi curar um surdo na Bíblia, eu não lembro qual, eu sei que é em Marcos, né? E diz que quando Jesus ele foi curar o surdo, ele tirou o surdo e tirou ele da multidão, né? Levou ele à parte. E ali ele curou o surdo. Né? Então, eu creio que Jesus ele foi ministrar alguma coisa para o surdo. Né? Ele não tirou a parte à toa. Ele poderia simplesmente impor as mãos, curar, mas é um caso registrado na Bíblia que Jesus leva aquela pessoa à parte, porque possivelmente ela nem estava compreendendo o que estava acontecendo. Talvez alguém que levou o surdo lá e ele não precisava saber se o surdo queria mesmo ouvir. Então, assim, Jesus ele deu um atendimento personalizado para aquele surdo. Né? Ele queria ouvir, então Jesus atendeu o desejo dele, né? Então eu penso que de alguma forma Jesus comunicou com ele. Ele usou alguma língua de sinais, ele usou de algum intérprete que tivesse ali no momento, mas a língua de sinais precisou ser o canal para que esse surdo fosse curado, né? Então, assim, se empenhe mesmo, vá, como diz T.L. Osborne, né? Vá lá fora onde eles estão, se conecte, se relacione e tenha um coração ensinável para que você possa aprender, ter esse feedback, saber se eles estão entendendo. Né? É importante, eu não faço Libras, não é para que os ouvintes saibam que eu sei Libras. Ah, é tão bonita, ela sabe falar com o surdo. Né? Mas de que adianta eu saber, né, fazer sinais se o surdo não está entendendo? Né? As meninas até falaram, Kelly, vamos fazer uma abertura em Libras, né? Mas se a gente não se empenhar, não tiver esse contato, você não vai ter esse feedback deles. Então, tenha um coração mesmo ensinável, busque surdos, né? E dê a cara a tapa, vá atrás, fala, mas eu aprendi, eu fico com medo dele falar e eu não saber. Fala que você sabe pouquinho, ó, eu sei pouquinho. Fala devagar, né? E eles vão fazer, né? Eles vão ter esse cuidado de lhe ensinar, eles vão querer ensinar, eles vão querer estar perto, né? Então, se esforce mesmo e saiba que Deus tem interesse em alcançar esse povo. E eu creio que quando, né, como eu vi, né, eles orando em línguas, eu creio que existe muito mais de Deus para que eles possam desfrutar. E a gente tem uma palavra poderosa que precisa ser pregada para eles. Amém. Aleluia. Maravilhoso, Kelly.
Nós queremos mesmo agradecer a você por ter topado conversar aqui conosco, né, compartilhar essas experiências, que eu tenho certeza que, assim como a gente foi acrescentado, foi tão bacana, né? Muito bom aqui. Bom bacana mesmo. Já está ultrapassado, né, gente? Tô entregando aqui, verdade. Mas foi muito bom mesmo. Sei que mais pessoas que estão acompanhando foram acrescentadas, foram despertadas, e que você mesmo faça alguma coisa com aquilo que você está ouvindo. Amém. E você que já tem mesmo a comunidade surda no seu coração, se empenhe mesmo em alcançá-los, como Kelly falou, vai lá, a palavra fala ide, então vai lá, você que já está habilitado e você que foi despertado de algum modo, né, não deixa essa chama que começou a arder aí se apagar mesmo. Então, Kelly, muito obrigada mesmo, de coração, por ter aceitado aqui o convite da Agência de Missões para estar batendo esse papo conosco, né? Obrigada também, Carol, que está aqui comigo, foi maravilhoso. Você quer falar alguma coisa aí, Carol? Eu quero agradecer, né, a Jane pelo convite de eu colaborar aqui neste podcast e dizer assim, Kelly, eu fui realmente muito edificada, foi muito bom poder ouvir você ser despertada, né? Eu me lembrei que eu comecei a estudar Libras lá na minha adolescência, depois acabei não dando continuidade, tive um contato durante algum tempo até com alguns surdos, mas como é importante a gente estar com o nosso coração mesmo voltado para alcançar essas pessoas. Então, realmente foi muito bom e né, faço coro aqui com as palavras da Jane, quero incentivar você mesmo. Busque na sua cidade, né? Sempre existe nas cidades os lugares onde os surdos costumam se reunir, né? Eles têm essa característica de estarem juntos. Talvez já tenha uma igreja, assim como Kelly iniciou, né? Ela foi para uma igreja que já estava desenvolvendo. Então, você pode buscar, né? Vá se informar, vá estudar. E com certeza o Senhor vai usar a sua vida também para alcançar essas pessoas com o Evangelho. Amém. Quem sabe você aí que está em casa é resposta para eles. Sim. E está com esse desejo no coração, mas procura mesmo, seja usado mesmo e ousado, né? Amém. Usado pelo Senhor e ousado para compartilhar a palavra com essa comunidade, né? Então, não esquece de curtir aqui o vídeo do nosso podcast Fala Missionário. Não esquece também de compartilhar para que outras pessoas recebam essa mensagem. Se inscreve aqui no canal do Ministério Verbo da Vida, ative o sininho das notificações para que você seja comunicado, sinalizado a respeito de todo o conteúdo que a gente estiver promovendo aqui, inclusive o podcast Fala Missionário. Se você ainda não segue o Instagram da Agência de Missões, a Agência de Missões Verbo da Vida, segue lá para você acompanhar também todas as divulgações que nós fazemos, tanto da obra missionária como conteúdos com relação à evangelização. Como falei para você, a gente vai estar abordando também alguns segmentos menos evangelizados no país, no nosso país, aqui no Brasil, né? Sei que muitos que nos acompanham são dessa área, né? Têm missões no coração e, embora os surdos, a gente tenha focado hoje na evangelização dos surdos no nosso país, também pode se enquadrar na categoria de missões transculturais se você tem o desejo de alcançar a comunidade surda numa outra nação, numa outra cultura, né? Num aspecto transcultural. Então, deixa o Senhor mesmo manter vivo essa chama que está no seu coração, avança naquilo que Deus tem designado para você e não esquece também, se você tem esse chamado missionário, de passar antes na escola de missões. A gente soube aqui um ponto, avisou, né, que Kelly vai fazer a escola de missões. Eu disse a ela, vamos deixar registrado, que é para você 2025, fazer logo sua matrícula. Kelly na escola de missões. E aí sei que vai ser mesmo um tempo de ainda mais acréscimo a respeito do que o Senhor tem na sua vida, né, para fazer na sua vida e através dela. E que essa experiência que você teve, ela seja cada vez mais incendiada mesmo no seu coração e Deus possa te usar também para esse povo, para esse público. No mais, muito obrigada. A gente vai se despedindo por aqui. Vamos olhar aqui para essa tela, dar tchau para essa câmera, né? Tchau, gente. Até o próximo podcast. Até já.